Efésios capítulo de número 4, versículo de número 3, até o versículo de número 6. Os que puderem estar de pé, façam, por favor, se puder, obviamente. Todos encontraram, digam amém. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Diga comigo, um só corpo. Repete, um só corpo. É aqui que vai ser a nossa reflexão hoje, tá? Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Senta um pouquinho, meu irmão, minha irmã. Amados, na Santa Ceia do mês passado, eu li este texto e falei sobre os fundamentos da unidade cristã. E disse aos irmãos que nas próximas ceias eu continuaria ministrando sobre esse texto, porque Paulo fala sobre os 7 aspectos da unidade. E eu entendo que a igreja precisa compreender esse assunto de maneira profunda, para colocar em prática e experienciar o que o Senhor tem para a sua vida. Hoje, portanto, eu quero falar sobre a unidade do corpo de Cristo. No próximo mês, se Jesus não tiver voltado, a gente fala sobre a unidade do Espírito. Dá tempo você entender e colocar em prática, por favor. É muito importante, porque a palavra pregada vai gerar o efeito na nossa vida a partir do momento que nós a colocarmos em exercício no nosso dia a dia. No mês passado, quando li esse texto, eu citei para os irmãos que o apóstolo Paulo escreve sobre a unidade da fé em algumas das suas epístolas. Na primeira carta aos Coríntios, por exemplo, ele censura os irmãos de Corinto por causa das divisões que estavam ocorrendo no interior daquela igreja. E eles até se gabavam e diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo os admoesta, os repreende, os exorta acerca disto. Posteriormente, Paulo também escreve aos Filipenses, no capítulo 2, nós também lemos, e eu falei sobre isso aqui no mês passado. Paulo fala sobre os pilares desta unidade. E escrevendo aos Efésios sobre os pilares desta unidade, o apóstolo Paulo diz: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito e entranháveis afetos de misericórdia. O apóstolo está falando do sentimento que deve conduzir a nossa jornada cristã, o nosso sentimento uns para com os outros. Qualquer coisa aquém desse sentimento e desse estilo de vida é contrário ao fundamento da vida cristã e da unidade espiritual que o apóstolo defende como prática para a igreja do Senhor Jesus. Depois eu citei para os irmãos desse texto de Efésios
que o apóstolo Paulo mostra a unidade divina como um aspecto preponderante da unidade cristã. E Paulo deixa muito claro para nós que a unidade é do Espírito, mas ela é operada a partir do momento que nós colocamos em prática aquilo que o Senhor nos ensina sobre o fato de sermos igreja, sobre o fato de sermos crentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. E enquanto estudava essa semana para trazer a vocês esta palavra, me lembrei, até anotei aqui uma historinha que eu li há muitos anos atrás. Conta-se que em uma carpintaria houve uma reunião bastante diferente, uma reunião estranha. Foi uma reunião entre as ferramentas, para acertarem as diferenças entre elas. Quem estava presidindo a reunião era o martelo. Mas durante a reunião, os participantes disseram ao martelo que ele não poderia presidir a reunião, porque ele golpeava muito forte, e ele fazia muito barulho, e causava muito incômodo. Então o martelo aceitou renunciar à função, mas colocou uma regra: ele não queria que o cargo fosse ocupado pelo parafuso, porque disse o martelo, o parafuso enrola muito para chegar a um objetivo, então não dá para ser o parafuso o presidente desta reunião. O parafuso concordou, mas pediu que a lixa também não tivesse o cargo de presidente da reunião, e disse o parafuso, se o martelo golpeia demais, e eu enrolo muito, a lixa é muito áspera, ela é muito rude, agressiva, quando ela toca em qualquer superfície, ela acaba causando incômodo. A lixa aceitou a acusação e abriu mão do direito de presidir a reunião, mas avisou que o metro não poderia ocupar a vaga. Por quê? Porque ele vive medindo os outros segundo as suas próprias medidas e quer que as pessoas tenham o tamanho e o formato que ele requer em seus critérios. O metro aceitou que ele era perfeccionista e disse, eu abro mão da função, mas o serrote não pode ocupar o lugar. E o serrote perguntou, o que eu tenho a ver com isso? Por que não? E o metro disse, você vive cortando as pessoas, você fere as pessoas, você não serve para a função. Enquanto eles estavam discutindo, o carpinteiro entrou, o marceneiro entrou na marcenaria e começou a trabalhar, e para isso utilizou o serrote, utilizou o martelo, utilizou a lixa, utilizou o metro e utilizou o parafuso. Depois de um dia de trabalho, o carpinteiro fecha a carpintaria e vai embora, e então a reunião recomeça. E quando a reunião recomeçou, o parafuso disse, vocês perceberam que o carpinteiro utilizou cada um de nós para fazer a obra que ele desejava realizar? E sabe por que ele conseguiu? Porque ele não focou nas nossas imperfeições, mas nas nossas qualidades. O que fica notório, pode aplaudir ao Senhor. O que fica notório aqui, primeiro, eu e você somos apenas ferramentas. Diz aí para o teu vizinho, você é ferramenta. Cada um com as suas características. Jesus é o famoso carpinteiro que faz a obra se utilizando de nós. O que nós precisamos aprender, irmãos, na unidade do corpo, é pararmos de destacar os defeitos
e as imperfeições uns dos outros, valorizarmos o talento que o Senhor deu a cada um, porque Ele vai usar cada um de nós para o propósito que Ele nos estabeleceu. Então, quando nós falamos da unidade do corpo, nós precisamos entender que a igreja é um corpo. A figura que mais se aplica à igreja no Novo Testamento é exatamente esta: a figura de um corpo composto de diversos membros, cada um com a sua função, cumprindo o seu propósito, para que o corpo se desenvolva no plano para o qual foi estabelecido. Paulo diz: há um só corpo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Presta atenção nisto. A mensagem é doutrinária, é Santa Ceia. Independente das denominações espalhadas na cidade ou no Brasil, nós temos que largar essa visão religiosa de acepção de pessoas e percebermos que a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Se eu entendo que a igreja é o corpo, e quando eu entendo que ela é o corpo, eu devo estabelecer um critério simples: desde que a igreja esteja sob o fundamento dos apóstolos, aquilo que em Atos capítulo 2, versículo 42 chama de doutrina dos apóstolos, desde que ela creia nas verdades fundamentais das sagradas escrituras, ela está arrolada naquilo que a Bíblia chama de corpo. Agora observe, nós gostamos muito de estar com as pessoas que gostam daquilo que a gente gosta. Nós gostamos muito de estar com as pessoas que acreditam no que nós acreditamos. E quando alguém não gosta do que a gente gosta, ou não acredita no que a gente acredita, então nós criamos uma barreira excepcional e estabelecemos alguns bloqueios em relação aos tais. É natural da vaidade humana supervalorizar as suas próprias vaidades e desprezar as habilidades do outro. Entretanto, alguém já disse que o dedo menor do seu pé é responsável pela maior parte do equilíbrio do teu corpo quando você se coloca de pé. Uma ínfima célula pode ocasionar uma enfermidade mortal. Ou seja, ninguém no corpo é desprezível, ninguém no corpo é sem propósito. Quando nós não temos entendimento de que somos um corpo, geramos divisão, competição, medimos força, enfrentamos-nos uns aos outros, quando na verdade um corpo saudável se dá exatamente porque todos os seus membros funcionam em harmonia. Quando um dos membros para de funcionar pela harmonia do corpo, você diz que há uma disfunção no organismo em questão. A pergunta é: como corpo, nós estamos atuando em harmonia? Nós atuamos em função do propósito maior? Exemplo: se o meu rim dói, por causa de um ínfimo cálculo de 0,8 milímetro, todo o corpo incomoda.
Se você dá um chute na calçada da sua casa, dói até o último fio do seu cabelo, porque é corpo. Por que será que quando nós temos entre nós alguém padecendo, nós temos dificuldade de assimilar que como corpo a dor do outro também é nossa? Tem alguém aí não? Provoca aí seu vizinho e fala com ele: nós somos corpo. O meu relacionamento com o irmão define a saúde do corpo, que é a igreja. Se o meu relacionamento com o irmão é carregado de indiferença, mágoa, ódio, ressentimento, o corpo está enfermo, ele fica febril. Por isso que quando nos assentamos à mesa da ceia, para cearmos a ceia do Senhor, nós aprendemos que esta mesa é a mesa da comunhão, onde se consolida o nosso relacionamento com Cristo, por meio do relacionamento com o corpo. Presta atenção, se não há relacionamento com o corpo, não há relacionamento com Cristo. Alguém aí me entendeu ou não? Na volta de Jesus, todas as nações estarão reunidas como a igreja do Senhor. Apocalipse capítulo de número 4, Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 7 diz que ele comprou homens de todas as nações, povos, tribos e línguas. Ou seja, a despeito da etnia, da cor da pele, do idioma, a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 14, Paulo diz que Cristo, de ambos os povos, judeus e gentios, fez um só povo, que é a sua igreja. Aleluia! Ainda que você não goste do irmão, é um corpo. E é preciso tomar consciência desta verdade. Agora, deixa eu apresentar a você algumas referências bíblicas, e eu não serei delongado, para que o irmão entenda do que estamos falando. Só para reafirmar, diga comigo: somos um corpo. Evangelho segundo João, capítulo de número 10, se você puder, anota, destaca, faz um pontinho na sua Bíblia em cima desse texto. Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo de número 10, versículo de número 15, Jesus diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Olha bem nos meus olhos verdes. Jesus diz assim: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Presta atenção nisso. Eu sou ovelha de Cristo. Diga comigo: eu sou ovelha de Cristo. Não, levanta aí, eu sei que está um pouco quente, mas você está vivo. Então ergue a voz e diz: eu sou ovelha de Cristo. Agora olhe para o irmão do seu lado e diz para ele assim: e eu também. Porque tem gente que pensa que somente ele é ovelha de Cristo. Tem gente que pensa que Jesus é pastor só para ele, mas ele é pastor de todos nós. A última frase desse versículo para mim é um escândalo, e no dia que eu pregar sobre ela, você provavelmente vai ficar chocado, porque Paulo diz assim: um só Deus, Pai de todos, por todos e em todos. Tem gente que pensa que Deus só está nele, que Jesus só é pastor dele, mas Jesus está dizendo: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Para de tratar a ovelha do Senhor Jesus como se ela não tivesse dono.
É muito perigoso tratar a vida do irmão como se ele não fosse ovelha do Senhor Jesus. Ele é. Isso aqui fala da unidade. Não importa quantas ovelhas somos, no final somos um só rebanho, o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Olha outro texto, vem comigo, João capítulo 15, versículo de número 1. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Olha o versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Agora olha para mim, de quantas videiras Jesus fala? De quantas videiras Jesus fala? Uma. Quantos ramos? São inúmeros. Não importa que eu seja um ramo e você seja outro, a videira é a mesma. Isso aqui é a unidade do corpo. Jesus acabara de realizar a última ceia, quando ele cita esse texto. Ele está indo para o Getsemani, para a sua experiência de dor e preparação para o Calvário. No caminho do cenáculo para o Monte das Oliveiras, ele diz esse sermão. João capítulo 15, João capítulo 16 e João capítulo 17 foram ditos por Jesus a caminho do Getsemani. Presta atenção, era uma hora crucial na vida do mestre, e na hora mais crucial da sua vida, ele fala de 3 assuntos. João 15, ele fala sobre a videira e as varas, nós estamos ligados nele. João 16, ele fala sobre o Consolador que virá. E João 17, ele fala sobre unidade, eu e o Pai somos um. Aí ele diz assim: Senhor, Pai, eu em ti, tu em mim, e eles em nós. Isso aqui é unidade. Nós somos ramos de uma videira. É triste perceber que a maior parte dos crentes sequer entende de unidade cristã. Aí detalhe, eu estou vendo as pessoas discutindo escatologia na internet. Ô crente, tu não entende nem de relacionamento cristão, quer entender de Apocalipse? Não há unidade. Se não há unidade, o resto não tem sentido. Se não há unidade, nem o céu faz sentido para você, porque sem unidade não entraremos na glória eterna. Somos os ramos, mas a videira é a mesma. E preste atenção, deixa eu te dizer 3 ou 4 verdades sobre esse texto. A primeira: todas as varas estão ligadas no mesmo caule. Diga comigo: eu estou ligado em Cristo. Segunda verdade que eu quero dizer para você desse texto: o ramo só produz fruto se estiver ligado ao caule. Ramo desligado do corpo não frutifica, não produz. Pessoas que não se estabelecem na videira, hoje são crentes, amanhã não. Hoje estão na igreja, amanhã no bar. Hoje estão adorando a Deus, amanhã cantando no barzinho, na musiquinha. Hoje estão falando de santidade, amanhã se prostituindo. Falta estar ligado no caule. Terceira verdade que eu quero destacar aqui: as secas, aquelas que não estão ligadas no caule, são cortadas e lançadas no fogo.
Pergunta para o seu vizinho assim: você está ligado? Você está ligado? Aliás, tem uma frase que é bem jargão, né? Bem popular. Está ligado? Então fala com o irmão aí, está ligado? Você está no corpo, irmão? Gente, a mesa da Santa Ceia não é o lanche de uma vez por mês. Aleluia! A mesa da Santa Ceia é o lugar onde a igreja reafirma a sua comunhão com o corpo. Glória a Jesus! E mais, são as varas que sustentam os frutos. Mas deixa eu falar só mais uma coisa sobre as varas. Mesmo atacadas, elas produzem. Alguém joga pedra, bate com a vara, mas ela não para de produzir frutos. Por quê? Porque é da natureza da videira frutificar. Aleluia! É da natureza da videira frutificar. Deixa eu te dar um toque. Você não precisa parar de aplaudir porque eu continuei falando, não, pode continuar. Você não precisa parar para dar glória a Deus só quando eu dou pausa, não. Dá glória a Deus enquanto eu falo. Dê liberdade ao Espírito Santo nesta casa e na sua vida. Não deixa o formalismo tomar conta dessa igreja, pelo amor de Jesus. Então o que o texto está dizendo é que são muitos ramos, mas a videira é uma só. Então, se não for pedir muito, eu disse que é uma mensagem doutrinária, é Santa Ceia, você vai dizer para o irmão que está do seu lado: somos um em Cristo. Somos um em Cristo. Agora, diz para o irmão que está do seu lado aí: você não pode me ferir. Por quê? Porque se você me ferir, fala com ele, se você me ferir, você estará se ferindo. Estamos falando sobre a unidade do corpo. Vamos para uma terceira referência, Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12. Versículo de número 4 até o versículo de número 6. Paulo diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. E aí ele dá sequência. O que Paulo está dizendo é: não importa se Deus me usa diferente da maneira como Ele te usa, nós somos um corpo. A orientação paulina aqui não implica necessariamente em uniformidade ou falta de variedade. Ei, Deus usa cada um de forma distinta. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, lá no versículo 41, Paulo diz assim: cada estrela tem a sua glória. Toda estrela difere em glória de outra estrela. Presta atenção nisso. O fato de Deus não te usar como Ele me usa, não significa que Ele não te usa. Só significa que Ele te usa de forma diferente. Ou seja, a unidade do corpo se aplica em unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Aliás, reconhecer a importância da diversidade nos leva a uma obra mais excelente. Por quê? Porque a habilidade que Deus não quis dar a mim, Ele deu a você.
A capacidade que Ele não quis dar a mim, Ele deu a você. As nossas habilidades e capacidades, quando somadas, cooperam para um serviço melhor. Tem alguém na casa? Você está entendendo ou não? Sério, está entendendo? Fala com ele, pastor, estou entendendo. Então vira para o seu vizinho e para ele assim: já que você está entendendo, coloque em prática. Para de medir o outro pela aparência. Para de medir o outro pela maneira que ele prega, que ele canta, ou de repente nem prega nem canta, mas alguém que está servindo lá nos bastidores, em casa como conselheiro, muitas vezes pastoreando a própria família, trazendo os filhos à presença de Deus, servindo na empresa, servindo no ônibus, no Uber, no táxi. Onde Deus lhe usa não é o que importa, querido. O que importa é que Deus te usa. Quem está com calor, levanta a mão. Maravilha. Fazer uma campanha para instalar os ar-condicionados. A gente já vai terminar. Vamos lá, vamos para um outro texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 17. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17, diz assim: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Me parece que Paulo está fazendo uma referência ao discurso mais duro de Jesus. O discurso de Jesus em João 6 foi considerado tão duro e tão difícil de entender, que a Bíblia diz que alguns dos seus discípulos não lhe seguiam mais, porque ele diz assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não entrará no reino de Deus. Os seus ouvintes disseram: ficou doido? Quem vai comer da tua carne e beber do teu sangue? Jesus vai e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles dizem: de que pão estáis a falar? Nossos pais comeram o pão no deserto. Jesus diz: o pão que os vossos pais comeram no deserto, comeram e morreram. Mas aquele que comer da minha carne, viverá eternamente. Aí Paulo vem e diz: nós somos um só pão, porque comemos do mesmo pão. Nos assentamos à mesma mesa, somos alimentados e nutridos pelo mesmo Senhor. Como eu posso comer do mesmo pão e não fazer parte da mesma natureza? A sociedade odierna eliminou a mesa. Nas culturas antigas, a mesa era elemento imprescindível para a família. Aliás, vale ressaltar que em alguns casos do Antigo Testamento, a mesa também era o altar, onde se oferecia sacrifícios. Pode ver que o formato da mesa é formato de altar. Por isso eu queria lhe orientar, em nome de Jesus: resgate a mesa na sua casa, tenha pelo menos uma refeição, onde você se assenta com a sua família à mesa. Desliga a televisão, deixa o celular lá no centro da sala, e experimentem a mesa. Note que ela tem 4 lados, 4 extremidades, mas que estão intrinsecamente ligados um ao outro, dando a ideia de comunhão.
Normalmente inimigos não se assentam à mesa, na mesma mesa. Por quê? Porque mesa é comunhão. Aí Paulo está dizendo: nós somos um só pão, porque comemos o mesmo pão. Se não for pedir muito, diz para o seu vizinho: nós temos comunhão à mesa. Nós temos comunhão à mesa. Hoje, quando você receber o cálice, espere obviamente o momento que eu vou dar a coordenada, e você vai trocar o cálice com alguém e dizer: nós temos comunhão à mesa, nós somos um em Cristo Jesus nosso Senhor. Só quem acredita assim e quer viver assim, dá um brado de glória e louvor ao nome de Jesus. Vou citar apenas mais duas referências para te conscientizar da unidade do corpo. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 12, e eu não vou ler, mas se o irmão estiver anotando, anote do versículo de número 12 até o versículo 27. Nesse texto, Paulo fala sobre a unidade orgânica da igreja. Presta atenção nisso, ó. No versículo de número 13, ele diz assim: todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um só Espírito. Então, todos fomos batizados em um só corpo. Interessante que Paulo não está falando aqui do batismo nas águas, não. Ele está falando que nós somos submergidos no corpo de Cristo, que nós fomos inseridos no corpo de Cristo, que o corpo de Cristo abrange todos nós fomos mergulhados no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Depois, no versículo de número 15 a 18, Paulo diz: a todos nós, versículo 13, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha bem para mim, por favor. O Espírito que habita em você, habita no irmão que está do seu lado. Ei, você é templo do Espírito Santo? Aquele irmão que você acha feio, que você não gosta, também é. É por isso que tem gente que não prospera espiritualmente, porque acha que tem direito de pinchar o templo do Espírito Santo só porque a parede não é a parede na qual ele foi inserido como bloco, como tijolo. Mas todos nós fomos mergulhados no corpo de Cristo. Versículo 15 a 18, Paulo vem e defende no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, que todos nós fazemos parte do corpo e que há uma diversidade. Esse texto é lindo, porque Paulo diz assim, ó: o pé, porque não é mão, não pode dizer não sou do corpo. E o olho, porque não é pé, não pode dizer não sou do corpo. Porque se tudo no corpo fosse olho ou pé, onde estaria o corpo? Ei, se todos nós fôssemos iguais, tivéssemos os mesmos dons, as mesmas habilidades e talentos, se nós tivéssemos sido produzidos em série, seríamos uma deformação. Então, em nome de Jesus, aprende a respeitar as diferenças. Porque o fato de o irmão ser diferente não o torna menos corpo. Aí no versículo 21, Paulo diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você.
nem a cabeça pode dizer aos pés: não tenho dependência de você. Presta atenção, há uma interdependência, há uma dependência mútua. Eu preciso de você, e ainda que você não vá com a minha cara, você precisa de mim, porque nós somos membros do mesmo corpo. Tem um louvor que diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem... Presta atenção, diga comigo: nós somos corpo. Repete: nós somos corpo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Diz: te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo a verdade, expressando uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim, querido irmão. Há uma dependência mútua. E aí no versículo 21 e 22 e 23, Paulo diz assim: os membros do corpo, aos quais nós julgamos menos honrosos, nós tratamos com maior honra. Está aí um versículo que a igreja não cumpre, mas nem... Os membros do corpo que nós julgamos menos honrosos, tratamos com maior honra. Paulo está dizendo, é justamente na região do teu corpo que implica na tua intimidade, que você veste uma, duas roupas a mais. Nós temos o hábito de que se um membro do corpo for desonroso, nós desnudamos ele, expomos ele. Quantas pessoas abandonaram a fé, porque quando precisaram de ajuda, receberam pedradas? Quantas pessoas abandonaram a fé, porque quando falharam, em vez de mão, receberam socos? Quantas pessoas não querem conta com a igreja, porque foram estragadas dentro da igreja? Por quê? Porque o nosso moralismo religioso diz que nós não devemos honrar aqueles que por alguma razão se portaram com menor honra
Então nós os tratamos com maior desonra e não percebemos, olha para mim, e não percebemos que quando tratamos com desonra um membro do corpo, estamos expondo todo o corpo. Você esqueceu que está de camisola e saiu na porta da casa. Quem foi desonrado? Todo o corpo. Eu saí para levar meu filho na escola uma certa feita, e como eu não pretendia descer do carro e eu queria voltar para casa e dormir, eu saí de pijama. Aí no meio do caminho eu lembrei que eu precisava passar na padaria para pegar alguma coisa, não lembro se foi pão. Como era uma padaria que o pessoal me conhece, eu parei na porta, chamei a pessoa e disse: não posso descer porque eu estou de pijama, pega para mim X pães e tal, e desliguei o carro para esperar. Quando ele voltou com o pão que eu fui funcionar o carro, cadê? O carro não funcionou. E agora? Quem está exposto? É apenas a minha perna? É apenas o meu braço? Mas o meu corpo inteiro? Aí peguei o telefone para ligar para um mecânico aqui da igreja, para dizer: rapaz, eu estou na porta da padaria, o carro não funciona, e eu nem posso descer do carro, porque eu estou de pijama. Quando ele veio: pastor, é a bateria, tem que trocar. Imagina aí, nunca mais eu saí de casa de pijama. Provoca o vizinho e diz para ele assim: não exponha o corpo. Vou terminar, Efésios 4:25. Estamos falando sobre a unidade do corpo. E em Efésios 4:25, Paulo diz o seguinte: pelo que? Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por sermos corpo, Paulo nos admoesta sobre a maneira que devemos tratar uns aos outros. Olha só, Pedro diz que nós devemos tratar os outros com honra, dando prioridade, dando preferência uns aos outros. Isso é um ato de honra. Ou seja, a maneira como eu trato o meu irmão diz muito sobre o meu conceito de corpo. E aí eu concluo com uma pergunta básica: como você tem tratado o seu irmão? Como você tem tratado a sua irmã, seja na frente dele, dela, ou na ausência dele ou dela? Como anda o nosso conceito de corpo? Corpo de Cristo. Sabe, isso me preocupa, porque muitas vezes eu tenho vontade de agir como se eu fosse um corpo solitário. Aí percebo que qualquer das minhas ações afeta os membros do corpo. E quer saber um detalhe? E no dia do Senhor, Ele vai cobrar de mim e de você a maneira que nós tratamos os outros membros do corpo. Se você puder, fica em pé, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por sua vida. Nós precisamos viver a unidade do corpo de Cristo. Nós somos uma igreja, e como igreja nós precisamos valorizar a diversidade na unidade. Cada membro tem a sua característica e a sua função. E o que está faltando na igreja é o conceito de comunhão posto em prática. É o conceito de unidade posto em andamento e em evidência.
E eu quero aproveitar esse momento para lhe dizer: se você está com raiva de alguém, magoado com alguém, com vontade de esganar alguém, e essa pessoa, se ela estiver aqui, vai ao encontro dela agora e diz: olha, eu vim aqui te pedir perdão. Pedir perdão, pastor? Eu fui ferido. Mas você é crente. Crente trilha o caminho que é necessário para que a comunhão seja resgatada. Crente trilha o caminho que é necessário para que o corpo seja restabelecido nas suas funções. Então faz isso agora. Se a pessoa não estiver aqui, diz para o Senhor: abre o meu coração acerca do irmão fulano, abre o meu coração acerca da irmã fulana, abre o meu coração acerca do meu marido, da minha mulher. Às vezes marido dá trabalho, às vezes mulher sempre dá trabalho. Na verdade, relacionamentos humanos são complexos, as pessoas são complexas. Presta atenção: homem é turrão, foi feito de barro. Mulher é osso duro, foi feito de costela. Foi feito de costela. Brincadeiras à parte, não deixe a mágoa maestrar a sua vida. Não deixe a falta de comunhão afetar a sua comunhão com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, e nós suplicamos, Senhor, a operação do Teu Espírito na nossa vida. Nós imploramos, Senhor, que a Tua mão esteja estendida sobre nós para nos ajudar, que a Tua mão esteja estendida sobre nós para nos amparar. Aqueles irmãos que estão conosco através do culto online, que eles sejam alcançados pela Tua presença através desta palavra, que toda desunião, discordância, discórdia, que toda competição, que toda facção, que todo partidarismo no ambiente da tua casa seja dissolvido, e a tua igreja viva a experiência da unidade do corpo para a tua glória. Se não for pedir muito, estenda a sua mão e ore pela pessoa que está do seu lado, interceda por ele, interceda por ela, abençoe a sua vida agora, e pede ao Senhor que o coração desse irmão, desta irmã, seja visitado pela presença do Espírito Santo. Que a tua glória venha sobre nós, Senhor, que a tua unção venha sobre este lugar. E eu quero pedir agora, meu Deus, que um coral de línguas estranhas seja distribuído aqui. A tua igreja precisa ser renovada pela tua presença, abastecida pela tua presença. Então, em nome de Jesus Cristo, Espírito de Deus, paira sobre esse lugar, trazendo alegria ao coração do teu povo, trazendo renovo espiritual para a glória de Deus Pai. Recebe em nome de Jesus.